O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, deu entrevista para o Sport TV neste domingo e falou no programa Faixa Especial sobre coisas importantes dessa paralisação. Enfim, vamos ver sobre isso nesse Giro de Notícias. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Rocha Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista e tricolor. Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal se você ainda não conhece. Se você já conhece, você sabe que tem que apertar o like aqui embaixo e se inscrever aqui no canal. Dê essa moral aí. Hoje é segunda-feira, dia 23 de março de 2020. Como sempre, o Rocha Tricolor produzindo conteúdo, de manhã, na hora do almoço e no final da tarde, para você continuar aí sempre com entretenimento e informação na medida certa. Hoje a abertura ficou um pouco longa, né? Enfim, não se esquece também de vir aqui embaixo baixar o OneFootball, aplicativo que mantém o seu patrocínio aqui no canal Rocha Tricolor, continua dando essa moral. O link dele está aqui na descrição, lá tá com informação, tá com um monte de notícia interessante de Fluminense. Então, além de acompanhar o Rocha Tricolor, dá uma acompanhada lá no OneFootball também, que tá sendo muito útil para quem tá em casa sem fazer nada nessa época. Baixa aqui no link na descrição. Vamos embora. Como eu falei na abertura, o presidente Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, deu entrevista neste domingo para o canal Sport TV, no programa Faixa Especial, mas muito mais do que como presidente do Fluminense, ele falou ali como um representante de todos os clubes do Brasil. Isso porque num comitê ou comissão, seja lá como você quiser chamar, de que está decidindo essa negociação entre clubes e jogadores, o representante escolhido pelos clubes para ser o porta-voz, na verdade, com a imprensa e com os jogadores, foi o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt. Apesar disso, ele falou também de Fluminense, e eu vou começar por isso, abordando as declarações que ele deu lá no programa. Para começar, ele fala sobre a questão do Fluminense e uma coisa me chamou muita atenção, foi uma fala dele. Ele falando sobre o coronavírus, ele falou, ressaltou a dificuldade e citou que patrocinadores encerraram um contrato com o Fluminense. Além dessas dificuldades normais que a gente já sabia, como por exemplo, não ter receita de bilheteria, ter provavelmente uma queda no sócio-torcedor, isso ele não cita, importante, isso ele não cita não, eu que estou falando aqui, mas o que ele citou foi receita de bilheteria, diminuir também a venda de camisas, e isso é importantíssimo porque o Fluminense já vinha numa queda de receita com camisa e ainda teve o fator de não poder lançar, ele destaca isso lá, não deu para lançar a camisa nova da Umbro, que seria, até ele confirmou a informação de que ela seria lançada contra o Volta Redonda, no jogo que estava previamente marcado para o domingo, a data da entrevista inclusive. Sem esse lançamento, o Fluminense deixa de receber um dinheiro e, além de tudo, como ele confirmou, a perda de patrocinadores. Aí fica a pergunta, o Azeite Royal a gente já sabia que tinha saído, porque saiu de outros 3 clubes e saiu do Maracanã também. Será que outros patrocinadores, como por exemplo a TIM, que patrocinava também os 4 grandes do Rio, no caso do Fluminense, a TIM, se eu não me engano, estava dentro do número, ou a Doce Rio também, que patrocinava a barra frontal da camisa, será que outros patrocinadores, ou foram patrocinadores de CT, ou algum outro tipo de forma, será que foi algum deles que saiu? É importante a gente tentar saber essa notícia, porque a queda de receitas vai ser significativa. Eu estou batendo nessa tecla aqui e todo mundo já está sabendo. Então, sempre que chegar essa notícia, você já sabe disso, já sabe que a queda de receita vai ser significativa e o presidente destacou nessa entrevista para o Sport TV. Outros assuntos que ele abordou, obviamente, como um assunto principal, que é a questão da paralisação e como fazer com o caixa dos clubes. Vou lembrar aqui o Guilherme Belintani, presidente do Bahia, um clube extremamente organizado financeiramente, declarou também numa entrevista ao Sport TV, se eu não me engano, de que os clubes organizados conseguem se sustentar ali por 3 meses sem futebol, ou seja, com o fluxo de caixa de hoje. Ou seja, imagina os clubes que não conseguiram, ou que estão desorganizados, ou que ainda não conseguiram se organizar. O Mário Bittencourt destacou esse problema também, falando de que boa parte das medidas, ele explicou ali calmamente todas as medidas que essa comissão visaria tomar, e na verdade ele destacou que é uma proposta. Lembra aquele vídeo que eu fiz? Eu vou deixar esse vídeo aqui no card, explicando qual será a proposta dos clubes para os jogadores. Não é uma imposição, ele fez questão de destacar isso, inclusive encerrando com a frase dizendo que nesse momento
todos são vítimas, clubes e jogadores. Então não é uma imposição dos clubes para os jogadores, aquela questão de botar de férias agora, depois mais 30 dias com metade do salário e depois a suspensão do contrato sem pagamento de salário. Isso não é uma imposição dos clubes, isso foi feita a oferta, a proposta para os jogadores e os jogadores vão responder provavelmente com uma contraproposta. Não devem aceitar tudo de cara, não, acho bem difícil que os jogadores aceitem ficar sem salário durante tempo indeterminado, né? Mas de qualquer forma, ele destacou que isso é uma conversa que não tem interesse nenhum nesse momento de comprar briga com os jogadores. Até porque eu vi uma análise, eu não vou lembrar da onde foi, me perdoe aí quem é que fez, mas foi em algum canal de televisão, sobre até a relação empregado, etc. Mas qual seria o benefício hoje de um jogador de reclamar com o clube? O clube vai, rescinde o contrato e fala, me cobra na justiça. Em quanto tempo esse jogador vai conseguir cobrar? Ele vai ficar esse período todo da quarentena sem jogar bola e sem receber salário, ou seja, porque ele não vai, nenhum clube vai ser maluco de contratá-lo nesse meio tempo, não vai receber salário, não vai jogar bola, e quando ele for liberado vai correr uma ação que lá na frente vai poder receber alguma coisa de parcelado e etc. do clube. Então não é de interesse nem do clube ter uma ação trabalhista lá na frente e nem do jogador ficar sem receber agora totalmente. Ele fica totalmente desamparado, né? E quando voltar ele corre risco de não ter contrato e etc. Então é uma conversa. Eu lembro que lá no grupo dos padrinhos destacaram, né? Será que ele estar à frente dessa questão não pode ser algo que vá ruir a relação dele com o elenco do Fluminense? Porque a gente sabe que no Fluminense tá com um mês de salário atrasado, então tá sempre pagando esse mês, devendo o antigo e etc. Não pode afetar a relação com o grupo, agora ele querendo tirar salário de todo mundo? Eu acho que não. Acho que faz sentido até essa abordagem, mas acho que não, porque como ele mesmo fez questão de destacar, ele só está como porta-voz, não é o líder, é como porta-voz, ou seja, aquele que vai falar com a imprensa, aquele que se precisar vai falar com um sindicato de jogador e etc. Porque ele pela formação dele, né, como advogado e especialista nessa área do futebol, nesse direito desportivo, a especialidade dele ainda é futebol. Então, por isso ele foi eleito como porta-voz, para não correr o risco de ter, por exemplo, um porta-voz que não tem determinado tipo de conhecimento ou que fosse dar entrevistas vazias quando fosse perguntado sobre alguma coisa. Então, é único exclusivamente por isso. Ele não toma decisão pelos clubes, lembrando que são clubes da Série A, Série B, Série C, Série D e outras, né, que não estão na Série D. Ou seja, imagina se um presidente do São Paulo, um presidente do Corinthians ou o presidente do Flamengo mesmo ia deixar a tomada de decisão sobre os contratos dos jogadores na mão de um único presidente, né, sendo esse do Fluminense. Obviamente que isso não iria acontecer. Então ele é o porta-voz, ele não necessariamente é o líder. A comissão está se reunindo de maneira online, foi destacado isso várias vezes por ele, e nessa segunda foi prometido pelo lado dos jogadores que no final de semana seriam analisadas as propostas que foram a proposta que foi feita, e na segunda-feira teria a resposta dos jogadores sobre esse assunto. Então a gente vai ficar aguardando. E você aí aguarde, dando like aqui embaixo, se inscrevendo aqui no canal. Saudações tricolores, até a próxima, valeu!